Olá, diretoras escolares e coordenadoras também. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para mostrar para vocês aí sobre a nossa abordagem da Kindness Maker, qual é a nossa metodologia e por que isso é importante? Porque algumas escolas nos procuram e querem saber como a gente trabalha, né? Qual é a nossa nosso pensamento em relação à educação, a nossa pedagogia, o que nós nos baseamos, qual é a nossa espinha dorsal, né? De conceitos de educação, né? Da filosofia da educação. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco sobre como nós pensamos. Então, se você já é instituição parceira, se você já é escola parceira da Kainos, você já sabe que a nossa missão é fortalecer as escolas, fortalecer as famílias, estudantes, alunos, pais. E de que forma nós fortalecemos? A gente fortalece a partir de 4 serviços que nós fazemos. A gente entrega o professor para a escola, né, o serviço profissional para a escola. Ele vai executar a abordagem, a metodologia dentro da escola com os materiais que a escola tem. Nosso segundo serviço é a consultoria, né? A gente analisa junto com a gestão quais são as possibilidades, né, de compras de materiais para a escola, a montagem de um espaço maker e tudo que for necessário. Nosso terceiro serviço, né, é montagem de kits de robótica, kits de construção através de materiais de baixo custo e acessíveis também para a escola e para os pais. E o nosso último serviço é a consultoria socioemocional, né, para escolas, para análise de cada estudante, de cada aluno, um levantamento, né, das reais necessidades dos estudantes e como é que a escola ela pode trabalhar aí para desenvolver cada estudante. Então, esse ano de 2025, nós estamos com esse serviço. Para ano que vem, nós teremos mais serviços educacionais. Estamos em expansão. Então, o alvo desse vídeo é esclarecer como nós aplicamos esse trabalho nas escolas, ok? Como que nós aplicamos, que cada professor da Kindness Maker foi treinado para executar. E aí a gente vai falar sobre abordagem e metodologia. Por isso que é muito importante que a direção da escola, a diretora, a coordenação esteja alinhada com o nosso pensamento, para que a gente possa entregar muitos frutos no nosso serviço. Então, a gente percebe, né, que as escolas que elas são parceiras da Kindness Maker, os diretores que entendem o nosso propósito, eles realmente apoiam, eles fazem de tudo que é necessário para que a gente possa desenvolver os alunos, desenvolver esses estudantes, ok? Então, eu espero mostrar para você que é diretor novo, que está chegando agora, não sabe como a gente trabalha ao longo desses 7 anos aí de história, e você tem interesse em saber, em conhecer, para que possivelmente no futuro a gente faça uma parceria e entregue também para a sua escola esse desenvolvimento na vida das crianças, então esse vídeo aqui é para você, ok? E aí, a gente vai começar aqui falando sobre essa metodologia, né? Como a gente se baseia, da onde a gente tirou isso, né? Então, a gente trabalha aqui com a metodologia do construcionismo, ok? Não é construtivismo de Piaget, tá? Se baseia, ele tem lá uma remixagem, né? Mas, assim, muitas teorias, muitos teóricos, né, da educação, eles também se baseiam em outros teóricos da educação, né? A gente pode ver aqui claramente que a raiz, né, mais antiga aí é o Rousseau, né? O Kant também falava muito sobre essa questão do protagonismo estudantil, de você dar espaço para o estudante trabalhar e ele desenvolver as aprendizagens dele. Então, a gente percebe que tem uma remixagem de muitos teóricos da educação. Mas quem levou, né, esse nome para frente, né, foi Simon Papert, né? Ele era um professor incrível lá do MIT, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é o número 1 no mundo
em inovação tecnológica, em metodologias para inovação. Então, é uma referência no mundo inteiro. E o Simon Papert, ele teve um aluno excepcional também, que está vivo hoje ainda, né, que é aí o Mitchell Resnick, né, e ele também trouxe com muita força, né, essa abordagem, né, para o Brasil. Né? Então, por que antes de eu falar da metodologia, né, eu preciso falar da abordagem? Existe uma diferença, né? Que a abordagem ela trabalha com conceitos, com ideias, qual é a ideia final que eu quero chegar, né? E a metodologia ela trabalha em como eu vou chegar lá, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui sobre esse conceito primeiro, sobre essa abordagem, do qual ela é um guarda-chuva para outras abordagens, né, que nós trabalhamos, mas ela é principalmente para professores. Então, os professores que entendem como eles podem criar um ambiente dentro de sala de aula que vai desenvolver os seus estudantes, esses professores eles têm um diferencial no mercado, eles conseguem se destacar, eles conseguem criar inovação, eles conseguem impulsionar os seus estudantes para o futuro. Então, o construcionismo, o que é esse tal de construcionismo, né? Então, o construcionismo, ele se baseia, né, em você levar uma aprendizagem mais significativa para o seu estudante, mediada por meio de tecnologia, ok? Essa aprendizagem, ela se torna mais palpável quando você constrói algo. É isso que o construcionismo ele diz. Eu estou falando aqui, falando nas minhas palavras, né? Para explicar para você que a aprendizagem ela é muito mais prazerosa quando as crianças põem a mão na massa. E de preferência que seja mediado por tecnologia, ok? Por que eu digo de preferência? Porque nós sabemos a realidade de cada escola. E quando eu falo com diretores de escola, eu estou falando com pessoas, não com instituição, não com aquela imagem que nós temos, né? De que escola particular é rica, né? De escola particular tem tudo. Não. Eu vejo a pessoa por trás da escola particular que está levando essa escola para frente e eu vejo as dificuldades que ela tem, os desafios que ela está enfrentando financeiramente, pedagogicamente, administrativamente, todos os entes aí possíveis que as escolas enfrentam, ok? Então, quando eu olho para a diretora, eu estou olhando uma empreendedora escolar, que está lutando para que a sua escola tenha um diferencial e que ela possa entregar para a sociedade a melhor qualidade de ensino possível. Então, é dessa forma que a gente enxerga os diretores escolares. Quando a gente não consegue se relacionar com o diretor dessa forma, com essa visão, quando o diretor ele se enxerga como uma instituição e ele diz, não, eu não preciso de nada, é vocês que precisam de mim, né? A minha instituição está bem estabelecida, né? São 30, 50, 70 anos de mercado. Eu tenho mais experiência, então eu sei fazer educação. Quando a gente encontra diretores assim, a gente não consegue se relacionar. A gente não consegue fazer parceria. Porque o que não muda hoje no mundo são as mudanças. Então, se o diretor não está disposto a mudar, não está disposto a entender as necessidades dos alunos dessa geração e como eles podem alcançar essa geração, então não tem como a gente fazer parceria. Por quê? A gente entende que o construcionismo é o modelo ideal para trazer essa geração de volta à aprendizagem, aos estudos, ok? E eu entendo que essa geração ela está muito distante, né, do que nós estudávamos, né, na nossa época do colegial, né? Então, quando eu era criança, eu tinha a sala de aula, né? Ela tinha um sentido para mim que não é o mesmo sentido que as crianças de hoje têm, ok? Eu não tinha celular, eu não tinha acesso à internet, só fui ter depois, na adolescência, né? E provavelmente você que é gestor escolar que está me ouvindo, você que é diretor, você que é coordenador pedagógico,
que está me ouvindo, provavelmente você também não tinha acesso a isso, né, na sua infância. Então, hoje as crianças elas têm acesso, né, a um computador de bolso, que a gente chama de celular. E esse acessório, ele te dá um acesso ao mundo inteiro, né? Então, tudo que eu quiser estudar, aprender, eu consigo aprender através do celular. E as crianças, elas não estão fazendo bom uso disso. Então, as empresas de tecnologia, elas estão interessadas em ter mais usuários. E eles estudam, através da neurociência, através dos estudos sobre a mente humana, né? Quais são as formas que eu posso engajar os usuários, né, para a minha tecnologia, para o meu aplicativo. Como é que eu posso deixar ele viciado? Estou falando nas minhas palavras, né? Então, existem muitas formas de você gostar de um aplicativo e ficar focado nele, né? E para isso, eles usam muito a recompensa. Então, quando a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, né, recebe as informações que ele quer, ou a forma que ele recebe, uma forma muito rápida, velocidade super rápida, né, e quando ele percebe que ele pode ter o controle daquilo, aí o cérebro libera uma substância, né, que ela libera prazer, né, ela libera satisfação. Né? Então a gente chama de dopamina, tem outro aí que tem um outro nina no final, né? Que é o serotonina. E aí a gente fica sentindo prazer. Então imagina só, as crianças elas sentem prazer quando estão jogando um joguinho no celular. Ou quando estão assistindo um vídeo engraçado, e aí elas estão assistindo vários vídeos um atrás do outro, né? E os pais também sentem prazer quando assistem um vídeo de receita de bolo em 2 minutos. Porque é rápido. Antigamente você tinha que ir na biblioteca, pegar um livro de receita, ler o livro, ir atrás dos ingredientes. E hoje não. Hoje, através da inteligência artificial, você consegue tirar foto da sua geladeira e perguntar que tipo de refeição eu posso criar com esses componentes que estão aqui na minha geladeira. E aí você tem uma receita rápida, né? Então, as crianças elas podem acelerar o professor, elas podem acelerar o professor do YouTube, né? Eles podem acelerar o YouTube, eles podem acelerar o áudio do WhatsApp, os adultos também, dessa geração. Mas quando eles chegam na sala de aula, eles têm que ficar sentados, quietos, para ouvir um professor lá na frente falar. E aí você acha que essa geração ela está preparada para isso? Aí você fala, Jonathan, eu acredito muito na educação clássica. Se eu colocar eles e forçar eles, vai dar certo. Eu digo para vocês, não vai dar certo. Eles podem até fingir que estão aprendendo, mas no futuro eles vão ter muitas consequências ruins desse tipo de aprendizagem tradicional. E eu posso dar o um exemplo para vocês de muitas instituições que são conteudistas, instrucionistas, focam só em você decora, você aprende e eu ensino. E aí os alunos passam no Enem, passam na faculdade, tiram notas tops, mas quando chega no mercado de trabalho, eles têm um monte de crise na cabeça, um monte de trauma. Por isso que tem muito médico meio maluco aí, né, hoje. E eu estou falando isso baseado em dados, baseado em experiência, de que quando você não é bem preparado para esse mercado, você não consegue sobreviver. Em que sentido, Jonathan? Né? No sentido de você não saber se comunicar com pessoas, você não saber lidar com problemas, você não ter controle emocional, você não sabe trabalhar em equipe de verdade. Né? A educação tradicional ela não ensina a trabalhar em equipe, ela finge que ensina, e aí a gente percebe que só um ou dois fazem no grupo e o restante se escora, né? Porque na educação tradicional você instrui e espera o aluno fazer. Enquanto no construcionismo o professor ele é mediador. Ele trabalha junto com o aluno. Ele participa do processo junto com o aluno. Né? E é isso que nós acreditamos. Né? Então nós acreditamos que essas principais características do construcionismo elas são o foco da Kindness Maker. É o foco dos professores quando eles entram dentro de uma sala de aula.
Então, quando eles entram dentro da sala de aula, eles pensam, eu preciso ter um ambiente mão na massa. Eu preciso que as crianças façam algo, né? Que elas conversem, que elas discutam, que elas perguntem, para que elas se sintam participantes da aula, para que elas tenham realmente protagonismo na minha aula. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o uso de tecnologia. Então, Papert ele definia, né? Ele defendia o uso de computadores como tecnologia para auxiliar esses alunos, né? Para que eles pudessem explorar suas ideias. Tem muita escola hoje que não tem computador, então, em 2017, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu incentivava as diretoras a pedirem para as crianças que têm celular trazerem celular para dentro da escola, para que a gente pudesse aprender o pensamento computacional através de celulares. E existem muitos aplicativos, inclusive do MIT, que eles criaram, para ensinar a criança lógica de programação, que é a linguagem número 1 daqui a alguns anos no mundo, né? Então, é uma habilidade que a escola ela pode ensinar. E assim, eu tô falando pode ensinar porque a gente está no Brasil ainda, né? Mas daqui a um tempo eu vou falar deve ensinar, né? Precisa ensinar. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se é Ceará ou Piauí, depois eu pego essa informação para vocês, vocês podem pesquisar também. Agora, nessa data, 14 de 6 de 2025, até o presente momento, é o estado número 1 que irá colocar como obrigatoriedade a matéria de inteligência artificial para os seus alunos. Então, eles visam preparar esses alunos para esse mercado do futuro, né? E é só o começo, né? É só o começo. Todas as escolas do Brasil e do mundo inteiro, né? Elas estão se preparando para isso. E eu tenho uma preocupação muito grande com escola particular, porque parece, só parece, né? Que nas escolas públicas, né, essas informações elas chegam mais rápido, né? E eu fico preocupado porque algumas diretoras se fecham para esse tipo de informação. E aí eles não aceitam mudança, né? Não querem mudança, porque do jeito que estava antes estava bom, né? E aí às vezes optam por empresas de robótica que têm metodologias tradicionais, têm abordagens tradicionais, instrucionistas, né? Eu tenho aqui um tutorial de como montar um robô. A criança vai montar o robô e pronto. Aí, robótica. Tira foto, publica no grupo dos pais, posta nas redes sociais e diz que as crianças fizeram aquilo. Na verdade, as crianças replicaram aquilo, que é o que a educação tradicional faz. A nossa educação, ela incentiva que a criança construa. E se o professor observa a dificuldade, ele vai lá e media, ele vai lá e impulsiona, motiva, para que quando a criança sair da escola, ela fale: eu fiz isso, eu aprendi isso. Não foi o professor que me ensinou, não foi o professor que me mostrou como fazer. E a gente encontra muitos alunos. E eu posso falar isso porque eu sou juiz. Eu fui juiz, né, por vários anos na Olimpíada Brasileira de Robótica, na modalidade prática, e também na FLL, na First Lego League, que é um torneio de robótica, festival de robótica mundial, muito conhecido. E a gente, quando a gente vai perguntar dos alunos, foi você que fez esse robô? Então me explica como é que você fez esse robô. Ele não sabe, ele não consegue explicar. Por quê? Porque um professor mostrou para ele como faz. Às vezes o professor fez por ele, treinou ele para que ele dissesse que foi ele que fez aquilo. E não concordamos com isso. Não concordamos com isso. Então, esse exemplo aqui em cima, por exemplo, a gente está vendo aí um avião, né? Estamos vendo um drone, né? Então, esse avião e esse drone, eles foram criados por crianças do 8º ano da rede pública, né? Foi uma parceria que nós fizemos lá em 2018 com a CEMED de Manaus. E essas crianças, elas criaram, né? Essas palhetas aí foram daqueles bombons de goma de mascar que eles compram, né? E aí tem uma palheta. Eles pensaram, vamos comprar aquele lá e vamos tentar fazer. Esses motores aí foram motorizinhos, né?
que não são de drone de verdade, mas são motores que rodam e que representam. E toda a estrutura aí, ó, foi feita de palito de picolé, né? E aí esses fios, eles são cabos de internet quebrados, né? Então na escola tinha cabo de internet quebrado, a gente pediu, eles cortaram e foram retirando os fiozinhos para fazer o circuito, a ligação. E eu, como professor, tinha que estar mediando, tinha que estar mostrando. Ah, professor, como é que eu ligo esse motor? Beleza. Esse aqui é um lado positivo, esse é um lado negativo. Energia elétrica são cargas. O que são cargas? Né? São representadas como bolinhas. Essas bolinhas elas são positivas e negativas. São fluxo de cargas que fazem a reação da energia acontecer. Então, tudo que acontece ao redor... Aí eu fui falando. Falando. E eles foram entendendo. E eles foram testando. E foram errando. Né? E o erro no construcionismo, ele é muito valorizado também. Não incentivamos que a criança erre, mas nós incentivamos que ela não tenha medo do erro. Então, ela pode errar, porque faz parte do processo de aprendizagem. Ela não pode errar lá no futuro, mas na sala de aula ela pode errar, porque ela está aprendendo e é a evidência de que aquela informação ou aquela aprendizagem, ela realmente está no caminho certo ou não. Então, na educação tradicional, a gente é proibido de errar. Né? A gente valoriza, né, no sentido negativo, o erro. Então, quando o aluno tira zero, né, às vezes é mostrado isso, né, para a turma inteira. Né, e o aluno não se sente motivado. Então, nessa geração, onde eles têm mais opções para que eles possam vivenciar, experimentar, né? E aí eu me refiro a jogos, me refiro a séries da Netflix e de outros streams. Eu me refiro a tantas outras coisas que eles podem fazer. Quando eles vão para a escola, eles não são motivados, eles preferem ir para casa e assistir uma série ao invés de estudar. Porque eles não são motivados, não são estimulados. Então, na Kindness Maker, os professores, eles permitem que os alunos eles possam errar. Se errou, o professor vai lá e corrige, ok? Então, a primeira parte é que a aprendizagem é mão na massa, ok? A segunda, usa a tecnologia. Então, a gente entende que escolas não têm computadores, mas a gente tem alternativas. Pode usar o celular das crianças. Jonathan, mas essa proibição de celular, pelo amor de Deus, né? E assim, é complicado a gente falar sobre esse assunto. Eu defendo o ensino do uso da tecnologia. Eu não defendo entregar um celular na mão de uma criança sem supervisão, sem ensinar. Então a gente precisa colocar as coisas no lugar. Não podemos pegar discursos prontos na internet e nos apropriar desse discurso só porque estamos com preguiça de pensar. Né? Então tem muito educador que tem preguiça de pensar. Ele não para pensar na função do celular, nas possibilidades que o celular tem. Ele prefere reagir, ele prefere seguir o fluxo do que todo mundo falando. E o que a realidade está falando, o que o mundo está falando. As crianças estão viciadas, isso faz mal, isso não sei o quê, blá, 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 blá. Mas qual é a realidade disso aqui? Isso aqui é uma tecnologia que pode te ensinar um zilhão de coisas. E pode ser uma aliada do professor. Então aqui, ó, eu não tenho um robô, mas eu tenho um celular. E aí, nesse caso, o meu celular, ele é o meu maior aliado. Então, se as diretoras de escola, que são parceiras da Kainos, pensam assim também, né, aí a gente vai conseguir desenvolver esses estudantes para usar a tecnologia da forma correta. E é nesse sentido que a Kainos fortalece famílias e fortalece alunos. Por quê? Os alunos estão perdidos em relação ao uso da tecnologia. O uso do celular, não sabem o que fazer com o celular. A gente acha que sabe porque uma criança de 2 anos já começa a mexer, né? Mas ele está reagindo àquilo, aos estímulos, né? E aí ele começa a trabalhar e ele pensa que os pais pensam que a criança ela sabe mexer naquilo, mas não sabe mexer naquilo.
Na verdade, é muito perigoso. É como se você pegasse seu filho e jogasse no meio do centro da sua cidade, deixasse ele lá andando sozinho. Lá tem tudo, né? Se você não tem supervisão virtual com seu filho, é muito perigoso. Então, nesse sentido, sim, nós concordamos. É proibido o celular para criança. Não entregue o celular na mão de criança. Agora, no sentido de ensino, para que ele serve, você tem que ensinar seu filho. Jonathan, eu não sei como ensinar a minha criança, ou eu, como diretor de escola, como coordenador pedagógico, eu não sei. E é para isso que nós estamos aqui, para construir junto com a escola como as crianças podem usar tecnologia, ok? Então, muitos não querem se arriscar, né? Mas eu sinto informar que o mundo ele está correndo, ele está andando para uma direção. Daqui a um tempo, vai se tornar obrigatório, ok? Jonathan, você se baseia em teóricos da educação para a instrução desse uso do celular? Sim, nós temos aí a, a Débora Garofalo, ou Garofalo, né? Ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Educação, ela é brasileira. Ela escreveu vários artigos, né, recentes sobre o ensino do uso da tecnologia, o ensino do uso do celular. No tempo de Simon Papert, ele defendia o uso do computador, que também é maravilhoso. E eu estou falando assim por quê? Porque vocês precisam entender que são recursos que devem fazer parte da educação das crianças para um futuro que já começou, né? E aí, se a gente não preparar essas crianças para o futuro, vai acontecer o que está acontecendo hoje. E ano passado saiu uma reportagem do G1 dizendo que a cada 10 alunos que saíam da faculdade, só um conseguia entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque não desenvolveu as habilidades que são importantes e essenciais para o mercado de trabalho do futuro, que é hoje, ok? Então eu preciso incentivar você, que é diretor, coordenador pedagógico, abra sua mente, mude a mentalidade. Nosso papel hoje é ensinar o uso de tecnologia, é mediar essas crianças e dizer para elas: você pode sim aprender matemática, né, através de um aplicativo, você pode aprender inglês, você pode aprender programação, linguagem de programação, mas tudo isso com supervisão, tudo isso com mediação, ok? E uma mediação construcionista e não tradicional, ok? Não, não é aquela opressora, né, que fica de marcação com a criança, não. É aquela que mostra para ela: esse aqui é o caminho, você tem que seguir esse caminho, vamos fazer juntos. Se você não sabe, a gente vai aprender juntos, né? Bom, terceiro ponto é um significado pessoal, né? A gente trabalha com as paixões das crianças, né? Então, cada região, cada escola tem uma realidade. E os professores da Kindness Maker, eles são treinados para observar as paixões que essas crianças têm. Então se nessa escola eles gostam muito de brincar de pipa, então que tal a gente construir um projeto que mostre o porquê que a pipa está voando, né? E a gente envolve as habilidades da computação, as habilidades que eles precisam, perdão, as componentes, né, da computação, da robótica, que é uma outra abordagem, que está dentro também do construcionismo. Eles vão trabalhar a cultura maker, né, que você cria soluções. De repente eles vão criar soluções aí para a pipa, problemas que a pipa tem, a falta de áreas para brincar de pipa na minha região é um problema. Linha com cerol é um problema. Então você começa a contextualizar as crianças sobre o que está acontecendo no mundo usando as paixões que ela tem, né? E aí a gente traz um significado pessoal para elas. Elas começam a perceber: eu fui criado para ser um ser pensante e eu posso fazer algo que vai mudar a minha comunidade, que vai me ajudar na minha comunidade, né? E esse significado pessoal, né, ele traz um propósito para a vida das crianças. Então tem muita criança que está na escola por estar, não sabe o que vai fazer da vida, mas quando você entrega um projeto que traz paixão para ele, que ele ama fazer aquilo porque é da área de interesse dele, e você pode alinhar com a BNCC, com a BNCC da computação,
com a BNCC regular, o RCA para quem é do Amazonas, né? Então você consegue desenvolver o que precisa, o eixo, o componente curricular que você precisa, alinhado a um projeto que ele ama. E ele vai, com certeza, abraçar esse projeto, ok? Bom, autonomia, né, no aprendizado também é muito importante, ok? Deixa eu voltar aqui. As crianças hoje, e nós, como adultos também, né, precisamos aprender a aprender. Né? Existe um livro da Barbara Oakley que vocês podem adquirir chamado Aprender a Aprender, né? Aprendendo a Aprender. E é maravilhoso porque ela é uma engenheira, né, de elétrica, se não me engano, e é da área de exatas, mas ela odiava exatas, odiava matemática, odiava cálculo. Ela não conseguia, não fazia sentido para ela. E aí, no futuro, depois de tanto apanhar na vida, ela entendeu que era a forma como ela estava aprendendo. E aí ela entendeu que cada cérebro, cada mente, cada ser humano tem uma estratégia de aprendizagem. Então, essa é uma habilidade muito importante e essencial do futuro, que o construcionismo trabalha na vida das crianças, é que elas aprendam a aprender, que elas tenham autonomia de chegar em casa, de pesquisar sobre o trabalho, de entender, de assistir vídeos e tentar fazer resenhas, tentar fazer resumos de cada vídeo, elas mesmas pensarem, elas mesmas raciocinarem a respeito daquilo e elas descobrirem. Né? A descoberta ela é muito importante na experiência das crianças, ok? E o quinto é a colaboração e o compartilhamento. Como eu falei para vocês, ressignificar essa questão do trabalho em equipe. Elas devem trocar ideias, elas devem discutir. Discutir não é brigar. Discutir é você mostrar um ponto, né, da sua ideia. E isso é muito importante na aprendizagem das crianças, ok? E essa abordagem ela é muito usada em metodologias educacionais inovadoras, ok? Como, por exemplo, a cultura maker, a robótica educacional, que é o que nós trabalhamos também, e o ensino baseado em projetos. Isso aqui, gente, ensino baseado em projeto é uma metodologia, ok? Que é a base, né, filosófica para a gente ter muitas iniciativas de aprendizagem ativa, ok? Então, basicamente, a gente apresentou aqui a abordagem que nós acreditamos na vida das crianças, que os professores devem trabalhar, e eu estou apresentando para você, que é a diretora de escola, você que está me ouvindo pela primeira vez, que quer fazer parceria com a gente, porque isso precisa fazer sentido para você. Se fizer sentido, a gente consegue fazer uma parceria saudável, onde a diretora apoia o professor apoia a escola, e a gente consegue produzir aí no final do ano um resultado incrível com as crianças. Mas o processo ele é muito importante para a gente, ok? Mais importante que o resultado é o processo. Okay? Se fosse importante o resultado, a gente focaria em instrucionismo, em dizer para as crianças, né? Faça um robô que dança. Aí você vai fazer assim, 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 assim. Nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados em criação de soluções de problemas reais. E o professor é mediador. Ele vai mostrar quais metodologias de trabalho, de pensamento, qual é a linha de raciocínio que as crianças podem usar para chegar numa solução, ok? Bom, e aí eu vou mostrar para vocês qual é a nossa base em relação à aplicação, né, do nosso serviço na escola, ok? Então vamos lá. Falei sobre a abordagem, que é o construcionismo, e a metodologia, Jonathan. Nós trabalhamos com aprendizagem baseado em projetos, ok? Nós não trabalhamos com uma atividade diária. A atividade de hoje foi essa. Não. Jonathan, mas eu já vi vocês fazendo, né? Uma atividade. Essa atividade faz parte de um projeto. Ela serve para complementar um projeto. Um projeto, ele tem várias fases, ele tem vários processos, que pode demorar aí um mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da escola, dependendo dos eventos da escola, né? Que às vezes pega um dia de aula, 2 dias de aula do professor, né? Isso depende muito de escola para escola. E
quanto tempo o professor tem para ensinar os estudantes. Isso também é uma variação de escola para escola, ok? Então, tem escola que é meia hora de aula, tem escola que é 45 minutos de aula, tem escola que é 50 minutos de aula. Então, isso vai depender da sua escola, ok? Eu não aconselho os meus professores a correrem com prazos, porque o que mais importa para mim é o processo. As crianças precisam aprender. Não adianta. Ah, Jonathan, hoje é o último dia de aula para esse projeto, mas as crianças não me entregaram ainda o protótipo. Então, coloca mais 3 aulas aí para frente. As crianças precisam entregar, elas precisam trabalhar, elas precisam ter espaço para isso. E a gente, como professor, eu, como diretor da Kindness Maker, penso com os meus professores, por que elas não entregaram? Quais são as dificuldades? É falta de material? É falta de espaço? É falta de tempo? Vamos resolver. Vamos atrás disso. Por isso que o nosso trabalho com a escola, ele tem que estar muito alinhado, né? E você que é diretora está me ouvindo, você precisa ter esse coração, né? De perguntar do professor, de perguntar da gente no grupo de coordenação pedagógica, né? Pessoal, como é que está o projeto aí de robótica? O que vocês estão fazendo? Como é que eu posso ajudar vocês? Isso são fatores muito importantes e com certeza vai fazer toda a diferença no resultado final, ok? Se você participar do processo, vai fazer uma grande diferença no resultado final. E no final desse vídeo eu vou mostrar aqui alguns exemplos de diretoras que fizeram parte do processo, né? E o resultado foi incrível, tá? Vamos lá. Na educação infantil, nós trabalhamos aí como base a BNCC regular e a BNCC da educação, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que esses campos de experiência se relacionam, né, com a robótica, que é a abordagem também que nós levamos debaixo do construcionismo. Então, o construcionismo ele é muito focado no professor executar sua aula. A robótica ela é muito focada nos alunos. Os alunos precisam entender que eles estão aprendendo conceitos e habilidades que são essenciais para o mercado de trabalho do futuro deles. Né? Então, a robótica ela se estrutura hoje em 3 pilares: mecânica, programação e eletrônica. Okay? Tem escola que nos apoiam em tudo. Então, a gente consegue executar no ano atividades que envolvem mecânica, eletrônica e programação. Jonathan, como é que eu, como escola, como diretor de escola, posso apoiar a Kainas? Você pode apoiar liberando celular, ou fornecendo computadores, ou fornecendo tablets. Dessa forma, a gente tem um ambiente para trabalhar a programação com as crianças. Jonathan, eu não consigo, eu não tenho nada disso. Então, nós trabalhamos com um pensamento computacional que nós chamamos de desplugado. A gente consegue trabalhar programação com as crianças sem o uso de telas, ok? Mas aí é o seguinte, existem diferenças, né, de apresentação para os pais. Quando eu trabalho desplugado, eu consigo atingir meu alvo final, que é lógica de programação. A criança vai aprender lógica de programação, ok? Quando eu trabalho com o celular, também vai atingir esse objetivo. Só que às vezes é mais rápido com o celular. Às vezes é mais rápido com o computador. Então isso depende muito da região, depende muito da escola, do público, né? Esse desenvolvimento. Então a gente precisa fazer uma análise junto com o diretor de escola, né? O que é possível. Minha recomendação é que tenha eletrônico, é que tenha celular, que tenha computador, que tenha tablet. Para quê? Para que essas crianças possam ter essa experiência de, além de aprender lógica de programação, aprender também a uso da tecnologia. Como é que eles vão usar essa tecnologia para o bem e para a sua aprendizagem, ok? Essa é a minha recomendação. Jonathan, o que mais que eu posso fazer para que os professores da Kindness cheguem na minha escola e consigam executar a sua aula? Compra de materiais. Materiais simples, básicos, como LEDs, motores, baterias, né? Se a sua escola tem cabo de internet quebrado, a gente pega esse cabo
desmonta ele na frente das crianças, eles vão ver o que tem dentro, e eles vão entender o que é condução, o que é condutor. E a gente ensina para eles uma aula de eletrônica, ok? Então isso também é muito importante. Nesse serviço que eu estou citando, nós entregamos o professor e a gente usa o material que a escola tem à disposição, né? E Jonathan, e na mecânica, como é que eu posso ajudar também? Pedindo para que os alunos tragam materiais recicláveis, não, sustentáveis, né? Como papelão, como palito de picolé, né? Então materiais que você sabe que vai se decompor na natureza daqui a um tempo, não que vai demorar 200 anos para se decompor, né? E aí a gente, né, da Kainos, a gente procura trabalhar com materiais sustentáveis. Uma vez ou outra a gente trabalha com reciclável, né? Jonathan, qual é a diferença? Garrafa PET, reciclável, demora 200 anos para se decompor na natureza. A tampinha de garrafa PET também. Então, se eu for trabalhar com a tampinha e a garrafa, eu preciso reutilizar ela. Não posso jogar no lixo. E esse foi o decreto que eu baixei na vida dos professores, né? A gente não pode jogar garrafa PET no lixo. A gente tem que reutilizar, tem que aproveitar. Ok? Porque ela vai demorar. Você vai ficar velhinho, vai morrer. Seu filho, seu neto vai ficar velhinho. Aí que ela vai se decompor na natureza. Então evita a produção de lixo na escola, né? Se for produzir lixo, que seja sustentável, que seja para aquele momento, naquela ocasião, ok? E a gente trabalha assim com os nossos professores. E aí a escola pode incentivar que os pais e os alunos tragam materiais sustentáveis, como argila, palito de picolé, papelão, papel, né? Tem, às vezes, nós trabalhamos em escolas com poucos recursos que as atividades são feitas com papel. Né? Então, eles fazem o Cubicraft, o Papercraft, eles criam artes com papel. E eu não estou falando de artes em 2D, estou falando de 3D, né? De montagem de estruturas com papel. Então, o seu apoio é muito importante também para que a gente possa entregar bons resultados, né, através da sua escola, ok? Então, por que eu não entrego hoje, né, material? Porque para entregar material, o custo sairia muito alto para a gente oferecer serviço para as escolas. Tem muita empresa que faz isso, ok? Só que não é acessível. E o meu objetivo é ser acessível para as escolas, é alcançar o máximo de escolas possíveis para gerar esse impacto. E para que os diretores e coordenadores de escola entendam que não é um bicho de 7 cabeças. Ok? E eu espero que nesse vídeo aqui que vocês estão assistindo, vocês estejam com essa sensação, que não é tão difícil. Ok? A gente quer que vocês alcancem a independência, ao ponto de dizer assim para mim, Jonathan, os meus professores já trabalham com o que você já faz. Então eu não vou precisar mais dos seus professores na minha escola. Isso vai ser uma satisfação muito grande para a gente, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso alvo final, é trazer a independência das escolas, para que elas possam trabalhar com essa abordagem nas crianças, e aí a educação vai fazer sentido para essas crianças. E aí a gente vai ter um impacto, né, na sociedade, uma mudança de mentalidade, uma valorização da educação muito grande, ok? E lembrando, eu estou trazendo coisas que funcionam, né, que foram testadas, validadas, tem artigos sobre isso. Falei sobre a Débora, né, Garofalo, mas também tem o Sugata Mitra, né, Sugata Mitra, ele é um indiano, um doutor indiano, também foi vencedor do Prêmio Nobel de Educação. Vocês podem pesquisar sobre ele, os artigos que ele fala sobre o construcionismo, sobre como as salas de aulas de hoje elas precisam se tornar, né? Tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, ok? E outros também, né? A gente tem aí uma mestre, acho que fez doutorado agora, que publicou um livro chamado Ensino Híbrido, né? E ela também lidera aí a academia STEAM, né? No Brasil inteiro. A abordagem deles é STEAM, né? E a metodologia é aprendizagem baseada em projetos, né? Ou também aprendizagem baseada em problemas, é a metodologia deles.
Então, assim, tem muitas referências no Brasil hoje, né? Eu percebo essas tecnologias, essas abordagens chegando com muita força em escola pública. E eu até já mencionei para algumas diretoras de escolas, né? Que eu quero deixar o meu filho numa escola que a educação seja boa, que a educação vá desenvolver a minha criança. É isso que eu quero. E eu tenho certeza que é o alvo de todos os pais. É algo genérico, ok? É trivial, é comum. Todo mundo pensa assim, ok? Eu, como tenho contato com muitas escolas, eu sei que escola seria uma referência para deixar meu filho no ensino infantil. Né? Eu sei. Eu sei onde deixar também no ensino fundamental. Né? No caso, ensino fundamental 1. Isso estou falando de escola particular. Tá? Mas em escola particular, ensino fundamental 2, ainda não tenho referência. Né? Mas eu tenho uma referência muito boa que é a escola pública. É uma escola pública. Eu não vou dizer o nome dela aqui, né? Mas eu admiro muito eles, porque eles trazem protagonismo estudantil desde o ensino fundamental 2 até o ensino médio. Então é uma escola de referência. Com certeza eu deixaria meu filho nessa escola. Só que assim, eu hoje sou diretor de escola particular. Então eu preciso também pensar como eu posso transformar a minha escola para que seja uma referência para os pais. E é por isso que eu tenho uma grande preocupação com as minhas escolas parceiras, né, da Kainos Maker, para que os diretores entendam que é preciso mudança, é preciso adaptação para essa geração, porque vai chegar um momento que os pais vão olhar para as escolas que não mudaram e vão dizer: isso não faz sentido para a vida do meu filho, ok? Então é por isso que nós estamos aqui, para fortalecer essas escolas, beleza? Então, esse campo de experiência com a robótica, né, eu abri um parênteses e fechei ele agora aqui, tá? Falei muito, né? Na educação infantil, é basicamente isso que está aqui apresentado, ok? A gente consegue fazer essa ligação. Existem alguns kits de robótica que as escolas podem comprar para a educação infantil, tá? Existem aqueles baratos de montagem, né? Para a gente trabalhar em mecânica, trabalhar conceitos de construção, manipulação, né, de materiais e etc. Bom, pela BNCC da computação, a gente trabalha aqui computação desplugada, né, como o uso de jogos e brincadeiras. Então, a gente está falando aqui de ensino infantil. E ensino infantil a gente sabe que a linguagem da criança é o brincar. Então, a melhor maneira de você estudar, de você trabalhar com as crianças, de você desenvolver a aprendizagem delas, é através do brincar, ok? Escolas tradicionais odeiam brincar, odeiam. Eles acham que as crianças são mini adultos, mini seres humanos, né? E precisam ser domesticados, né? Precisam ser disciplinados. Mas não, gente. A criança, o infantil, eles têm um desenvolvimento no seu tempo, na sua hora. Eles estão em crescimento e eles precisam explorar, eles precisam brincar. E existe um livro, né, do Mitchell Resenick, ou é do Seymour, do Mitchell, lá do MIT, chamado Jardim de Infância para Toda a Vida, né? Lifelong Kindergarten. E esse livro, ele fala isso, que esses aspectos da infância, ela precisa perdurar por toda a vida. Uma coisa que você não pode parar de fazer é aprender, é explorar, é estudar. Então é isso que a gente incentiva, né? Que o jardim de infância continue no ensino fundamental 1, 2, ensino médio, na faculdade, né? Você precisa sempre explorar, você precisa estar lá, a gente chama de brincar, né? Mas não é um brincar irresponsável, é um brincar com fim pedagógico. Esse brincar a gente precisa trabalhar nas crianças. Pensamento computacional e cultura digital, né? Então, quais são os primeiros contatos da criança, né, com a tecnologia? A BNCC da computação ensina isso, né? Então, por exemplo, ligado, desligado, né? Ensina isso também. Aqui são eixos da BNCC da computação, alguns eixos, né, que eu estou trazendo aqui para vocês de habilidades, como reconhecer padrão de repetição através de som, movimento e desenho. Então, gente, isso aqui é tão importante que lá no futuro as crianças elas vão
ter facilidade em trabalhar com robótica, ok? É o fundamento. Então, infelizmente, coordenador pedagógico, né? Diretor de escola está me ouvindo. Alguns professores observam o trabalho, né, dos meus professores, nossos professores da Kindness Maker, né, na escola, e eles falam assim, é só fazer isso, mas eu já faço isso. Né? Beleza. E a gente está aqui para entregar nas suas mãos esse trabalho. Né? Mas a gente tem um fim pedagógico. E esse fim está relacionado à base comum nacional curricular do pensamento computacional, a BNCC da computação. Então a gente precisa entregar isso para as crianças para desenvolvê-las para o futuro, né, com foco na abordagem da robótica educacional. É esse o nosso foco. Então, às vezes você encontra ensino infantil montando, ou dançando, ou cantando, ou criando instrumentos musicais, ou fazendo uma coisa assim da cultura maker, né? E aí você acha que isso aí não é robótica, né? Gente, é uma das coisas que eu mais ouço. Se você também ouve isso, escreve no chat aí no comentário, né? Tem uma página no Instagram também que a professora ela ensina robótica, né? E aí ela mostra atividades como essa. E aí os comentários são isso. Mas cadê a robótica aí? Né? Quem diz isso não sabe que existe uma base para fazer isso. Existe uma base para você construir isso na vida da criança. É impossível ensinar linguagem de programação sem passar por isso antes. Então não dá para chegar com a criança no ensino infantil com um tablet, um celular, né? E aí a gente da Kindness Maker, a gente não recomenda isso, né? Celular para essa idade aí, para esse eixo, não recomendamos. No máximo, segundo período, no máximo. Mas a creche, primeiro período, jamais. Porque eles não podem se prender a estímulos, eles precisam explorar, eles precisam criar, ok? E aí a gente tem aqui alguns exemplos. E aí não vou ler todos, tá? Quais são os conteúdos que a gente consegue trabalhar com as crianças, né? A gente consegue trabalhar esses conteúdos de reconhecimento de padrão, organização, né? O algoritmo. A criança ela vai saber falar algoritmo? Às vezes não. Mas ela vai saber, ela vai entender que é uma sequência de ações, ok? Pré-programadas. Ela vai conseguir absorver isso. E você que trabalha com ensino infantil, coordenadora, diretora, se tiver algum professor me ouvindo também, pode escrever nos comentários, vai confirmar que antes da criança falar, ela entende primeiro as palavras. Ela entende primeiro, ela absorve primeiro. E quando você vê, ela já está falando. Então, no ensino infantil, a gente tem essa preocupação de que os conceitos eles sejam entendidos, que a criança ela possa entender esses conceitos, ok? Para a educação infantil, sempre precisaremos de apoio das professoras regentes de sala. Sempre, 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 sempre. A não ser que a gente crie uma formação e a gente passe esse entendimento, isso que nós temos, a formação que nós temos para isso, para a professora de sala de aula, regente, aí eu considero que a escola não precisaria de nós. Né? A própria professora regente da sala de aula, ela entregaria essas atividades, esses projetinhos, com essa intencionalidade pedagógica no ramo da robótica educacional. Ok? Não vou dizer todos também, porque eu falo demais, né? Então, estou falando aqui alguns pontos e explicando para vocês, né? Olha só, os anos iniciais. A gente tem aqui a habilidade da BNCC, da BNCC da computação, né? Então, a gente tem aqui habilidades, ó, do LP. O que é o LP? É a língua portuguesa. A gente tem aqui a habilidade da onde? Do CI. O que é CI? Né? É ciências, né? Então, a gente tem a habilidade aqui de GE, que é geografia, HI, história, e aí por aí vai, ok? E aqui a gente tem a computação no final. Pessoal, é muito importante que a gente trabalhe essa interdisciplinaridade, porque precisa fazer sentido na vida das crianças, ok? Precisa fazer sentido o que o professor está falando lá na sala de aula com o que eles estão trabalhando com a gente na robótica educacional, beleza? E aí a gente trabalha com projetos. Aqui tem alguns projetos
né? Por exemplo, Mãos que Contam História, todos eles têm um final onde as crianças elas são protagonistas e elas apresentam isso, né? Residências criativas, né? Que durou mais ou menos 2 meses, né? Para as crianças construírem, usarem eletrônica básica, usarem a mecânica para poder representar, né? Então usaram LEDs, né? E por isso que é importante, né, que a escola ela tenha esse material, né? Gente, uma LED tá 40 centavos, R$ 1 às vezes, né? Dependendo da sua região. Na internet está muito mais barato, né? Bateria de 3 volts, né? Essa lista de material a gente pode entregar para você, a gente fala para você, a gente orienta, né? Mas está em torno de R$ 3 a R$ 4. Então, assim, por isso que nós precisamos de apoio da gestão e da coordenação pedagógica. Então, se você tem interesse em ser nosso parceiro, nós precisamos andar juntos. É por isso que eu gosto da palavra parceiro e odeio a palavra prestador de serviço. Perante a lei, nós somos prestadores de serviço, mas na vida real, eu só trabalho com parceiros. Nós só nos alinhamos com parceiros. Nós temos essa seguinte filosofia, que não é pelo dinheiro, é pela missão. Então, a nossa missão é essa. Se nós não tivermos parceria, nós não vamos alcançar a nossa missão, que é fortalecer as escolas, fortalecer as famílias, os alunos através dos nossos serviços, ok? E a gente precisa do apoio, a gente precisa do apoio da direção da escola para trabalhar, para comprar esses materiais, né? Então aqui, ó, iluminação inteligente, Hackathon Kids, no final eu posso falar sobre esse hackathon, né? Anos iniciais, também temos aí, ó, conceitos de matemática, de ciências e de pensamento computacional. A gente trouxe alguns aqui, né? Porque não cabe todos na apresentação. Anos iniciais, a gente trabalha também com projetos, né? Esses projetos, como já falei antes, podem demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do cronograma da escola, né? Quarto ano, né? Tem também conceitos de matemática, né? Elaborar problemas, né? Produzir texto. Olha como isso é importante para a linguagem de programação. É muito importante. Língua portuguesa e programação está muito alinhada. A gente precisa desmistificar na cabeça dos professores que essa abordagem é só para quem é de exatas. Não é. É para todos, ok? Todos. E aí tem os outros projetos, né? Esse projeto aqui que eu tenho na foto é muito interessante, que a criança que fez isso, ela usou tinta laranja, e ela criou essa tinta laranja com coloral, né? Tinta natural. Tudo que ela fez aqui é sustentável. Então, se eu jogar isso aqui na natureza, em 6 meses a 7 meses vai decompor. Não vai ficar para a próxima geração. E esse é o nosso objetivo, ok? É incentivar essas crianças. Então aqui a gente tem a marionete de robô, né? Para trabalhar planejamento, movimento, controle visual. Notícias do futuro foi as primeiras que a gente trabalhou também esse ano, né? Anos finais, sexto ao sétimo ano, também tem aqui os componentes, né? Aqui que está apresentado aqui é todos da BNCC da computação, tá? Então, descrever com precisão a solução de problemas, né? Analisar um programa, detectar e remover erros, né? Ampliar a sua confiança na correção. Isso aqui facilita muito se a gente tiver esse recurso, né? Dos celulares. Então, se a gente ensinar as crianças, elas conseguem fazer em casa também, né? A sexto ao sétimo ano, ó, tem o Papercraft, jogos de classificação de resíduos, né? Tudo isso aqui, gente, são projetos que a gente incentiva as crianças para que elas construam soluções, ok? Anos finais, né? Trabalhamos aí matemática, ciências e outros eixos também da computação. Aqui é uma lógica de programação um pouquinho mais profunda, né? Assim também como para o nono ano. O nono ano também trabalha com isso. E aí, pessoal, a gente trabalha com todos os materiais que a escola tem à disposição. Desde Lego, Modelix, Arduino, Microbit, InovaBit, ESP, né? Raspberry,
qualquer material a gente consegue trabalhar, né? Eu falo, Jonathan, mas a minha escola não tem nada disso. Então a gente consegue trabalhar com garrafa, com papelão, com palito de picolé, com sucata, né? Motorzinho, LED, são coisas baratas e baixo custo e que a escola pode adquirir junto com os pais, né? Todos nós somos parceiros aqui, né? Pai, a escola, a Kindness Maker. Por isso que é importante a gente ter uma boa comunicação para que a gente possa fazer esses trabalhos, ok? Gente, muito importante falar de novo sobre isso, mas mais focado agora que as atividades elas podem ser alteradas, os projetos podem ser alterados de acordo com a realidade de cada escola. Então tem escola que não tem nada, né? E aí a gente faz adaptações e as crianças amam, né? Tem escola que já tem Modelix, já tem Lego, e aí a gente faz as adaptações. Às vezes o projeto sai mais rápido, né? Mas as duas escolas aprendem a mesma coisa, ok? E isso eu preciso deixar claro para vocês. Porque às vezes você olha assim nas redes sociais e fala, aquela escola fez um projeto diferente. Não, todos fizeram projetos iguais, mas o protótipo foi diferente, né? O protótipo, que é a representação da ideia, foi diferente, ok? Vou dar 3 exemplos de protótipo. Eu posso fazer um protótipo desenhando um foguete no papel, é uma representação de uma ideia. Eu posso fazer um protótipo com materiais de baixo custo, com garrafa PET, com papel, com papelão. Por último, eu posso fazer um protótipo com Lego, um foguete com Lego, né? Aí a gente vai olhar os três. Os três alcançaram um objetivo: representar a ideia da criança. Quem cria a ideia são as crianças, ok? E essa é a melhor forma que nós achamos para democratizar a educação, para que todas as crianças de todas as escolas tenham acesso a esse ambiente de aprendizagem. Não importa se a sua escola não tem nada ainda. Nós estamos aqui para usar a metodologia e a abordagem para fazer as crianças pensarem em soluções para o futuro. E eu quero contar com você, gestor de escola, né, diretor de escola, você que já é meu parceiro, eu te agradeço muito por todo o apoio que vocês dão. Esse ano nós fechamos aí com 17 parceiros, 17 escolas. Nós temos 7 professores hoje com a gente. Então, cada escola é uma realidade diferente, mas todos os alunos nós queremos que eles se desenvolvam para essas habilidades do futuro, ok? Conto com você, coordenador pedagógico que está me ouvindo, que ficou até o final desse vídeo, né? Esse vídeo já tem 1 hora de vídeo, né? E eu agradeço você, né, por assistir esse vídeo. Diretor de escola também, muito obrigado. E você que não nos conhecia, que não sabia do nosso serviço, como nós trabalhamos, seja bem-vindo. Nós iremos publicar mais vídeos para falar sobre o porquê, né, de se trabalhar dentro de escola, robótica educacional, pensamento computacional, cultura maker. Nós temos aí uma base teórica para falar sobre isso também. Vamos publicar vídeos relacionados também a atividades, materiais, espaço maker, que é o sonho que a gente tem para cada escola, ok? E quero que vocês contem comigo. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, um formulário de perguntas e respostas. Perguntas, na verdade. E a resposta a gente vai dar em outro vídeo ou por e-mail, né? Dependendo da pergunta. Mas eu vou deixar esse link aqui. Você que é coordenador de escola, você que é diretor, escreve, faz as perguntas, né? Jonathan, mas por que não aconteceu isso na minha? Por que eu preciso ter isso? Né? Que eu vou responder todas as perguntas, ok? Mas eu preciso muito da parceria de vocês, contar com o apoio de vocês, porque nós estamos tomando uma proporção muito grande, nós estamos crescendo em expansão. E hoje a minha preocupação principal é formação dos meus professores, é que eles entendam a nossa visão, o nosso encargo de preparar essa geração, essas crianças para o mercado de trabalho do futuro, ok? E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha respondido muitas dúvidas, muitas perguntas.
né? Ano que vem nós estamos preparando um material pedagógico, né? E aí nós iremos avançar mais, ok? Nosso grande desafio é que todos os materiais pedagógicos, eles são, a maioria, instrucionistas, né? E a gente quer transformar esse material em algo que vai inspirar os professores e não fazer eles ficarem presos a um livro, ok? Gente, Deus abençoe vocês. Conto com vocês, mandem mensagem e qualquer coisa estamos por aqui. Até mais.